quem tá chegando aí na live, je suis Vera Franco, eu sou a Vera Franco. E a gente vai começar então a aprender, né, francês, vamos aprender francês aí bastante. Hoje a gente já começa super bem a nossa live com um pequeno desafio, porque muitas pessoas pensam assim, é super difícil falar francês, eu não sei pronunciar, né? Então como é que faz? Olha só, se você já pensou dessa forma ou conhece alguém que pensa dessa forma, bonsoir Ana, ça va? Então, olha só, justamente nós vamos começar a fazer de uma forma diferente. Então, se você pensa, não sei pronunciar, é difícil, francês é difícil, gente, francês não é difícil, tá? A gente já comentou em outras lives que é uma língua que vem de la même racine de la langue portuguesa, na mesma raiz, as duas vêm do latim, então são línguas aí muito próximas, né, de mesma origem. Então, são línguas próximas, então não é difícil. Agora, se você tem esse pensamento, Vera, não sei pronunciar, é difícil pronunciar em francês, hoje você vai sair da live sabendo aí várias dicas de como pronunciar e você nunca mais vai falar é difícil pronunciar em francês. Francês é difícil. Arrêtez-vous, parem aí, d'accord? Então, a gente vai começar a fazer um treino, d'accord? A gente vai começar já a fazer um treino diferente. Então, já comentei aí uma dificuldade que o pessoal tem, né? Ficar pensando que é difícil pronunciar e tal. Mas a gente vai fazer, então, de uma forma diferente. Qual é a dica para vocês ce soir, né? Esta noite, qual que é a dica? Dica sim, porque é um atalho para vocês avançarem, para vocês começarem já super bem a deslanchar no francês. Então, para que vocês possam falar, né, com confiança, já para se desenvolver super bem desde o começo. Então, a dica fundamental é attention, s'il vous plaît, né? Qual que é aí? Tá bom? A super dica aí para vocês já começarem a deslanchar. Pessoal, attention. Primeira coisa, você vai ouvir hoje, eu já vou mostrar aqui, já vou falar uma frase para vocês em francês e vocês vão ouvir primeiro, d'accord? Ouvir e repetir, tá certo? Então, primeiro vocês vão aprender a falar essas palavras, essas frases e depois a gente vai analisar a parte escrita, porque aí vocês vão assimilando os sons, né? E aí eu vou dar as dicas de pronúncia para vocês, d'accord? Então, olha só, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, attention, s'il vous plaît, bonsoir, bonsoir, répétez avec moi, s'il vous plaît, repitam aí para treinar. Vocês não estão vendo escrito, então, primeiro o ouvido é que trabalha, depois os olhos. Então, vamos lá? Bonsoir, bonsoir, d'accord? Bonsoir, já repetiram aí comigo? Bonsoir. Alors, bravo, vamos lá então, bonsoir. Eu falei bonsoir para vocês. Bien, bonsoir. Então, agora sim, Vera, o obstáculo, não sei pronunciar, é difícil. Então, repete comigo, só isso, vai lá. Bonsoir, bonsoir. Agora eu vou mostrar para você. Olha a dica, primeiro você ouve, você pega a pronúncia e depois você analisa como é que escreve, tá? Vamos lá? Olha só. Bonsoir, né? Bonsoir. Então, tá? Isso, o pessoal no Insta tá tentando lá escrever, né? Então, ó, bonsoir, só o finzinho que troca. Fica S-O-I-R, tá certo? S-O-I-R. Então, vamos treinar. Bonsoir, bonsoir. Vocês prestaram bem atenção e foi joia, porque, olha, o colega ali colocou bonsoir, né? Então, com A-R. Isso aí, porque faz o som de, O com I ali, em português dá o som de UA. Então, bonsoir. Agora que vocês já souberam como pronuncia, que vocês já aprenderam como pronuncia, bonsoir, d'accord? Boa noite, bonsoir. Agora vocês estão sabendo como é que escreve. Então, obstáculo aí na cabeça de muita gente, não sei pronunciar. Primeiro você ouve e repete. Aí você vai assimilando os sons. Quando você verifica a escrita depois de ter ouvido,
Aí você vai associando, olha, eu falo assim, mas escrevo assim. Então, bonsoir. No final, se escreve aí com O-I-R, porque o I vai ter o som de UA, d'accord? Bravo! E eu aproveitei e coloquei também bonjour, né? Bonjour, então, para quem tem uma ideia de bonjour, que é um bom dia, sim, é bom dia, mas você pode usar o bonjour o dia inteiro, tá bom? Até o fim da tarde você pode usar o bonjour, porque ele é um olá, além de bom dia, ele é um olá, então você usa o dia inteiro, d'accord? Mas olha só, quando eu falo bonjour, tá? Bonjour, agora vocês vão saber como é que escreve, ó, bonjour, né? Finalzinho J-O-U-R, d'accord? Então, esse som do O com U em português faz som de U, d'accord? Vocês estão percebendo que é importante primeiro você ouvir? Então, qual que é a dica, né? Para quem sente que a pronúncia é um obstáculo, que não é, tá? Pode tirar isso aí do seu caminho, d'accord? A pronúncia não é obstáculo, gente. Primeiro você ouve e depois você repete. Aí você já assimilou o som. Depois você consulta a escrita e aí você vai saber, né? Como é que escreve aquilo que você já sabe falar. D'accord? Agora, olha outra frase aqui, ó. Je m'appelle Vera Franco. Je m'appelle Vera Franco. Eu me chamo Vera Franco. Je m'appelle Vera Franco. Agora, já treinou aí? Já repetiram? Oui? Então, je m'appelle, e claro, vocês usam o nome de vocês. Je m'appelle Vera Franco. Agora, olha como é que escreve, mas pega bem o som, ó. Je m'appelle, je m'appelle. Agora, olha como é que a gente escreve. Je m'appelle Vera Franco. Viram aí? Esse L, né? Ele é produzido aí quando você tem dois L's entre dois E's, né? Ele abre bem o som do primeiro E. L, je m'appelle. Então, caiu fora, né? A questão, é difícil pronunciar. Não é, pessoal. Primeiro, você aprende a falar, aprende a, né, ouvir e assimilar os sons. Depois você verifica na escrita, d'accord? Então, je m'appelle Vera Franco. Gente, tá muito show, porque o pessoal já tá tentando escrever conforme a pronúncia. É isso aí. E depois, você verifica, então, você contrasta o que você ouviu com a escrita. Isso aí, Lê. Tá certo? Bravo. Por quê? Porque essa assimilação vai ajudar você a ir muito rápido, a aprender a falar e depois, claro, verificar a escrita também. Igual a gente aprendeu o português quando a gente era criança. Primeiro a gente começa a falar e depois começa a desenvolver a escrita. Bonsoir, Márcia. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Ivani. D'accord? Isso aí. Então, je m'appelle Vera Franco. Então, agora que você já sabe falar essa frase, eu me chamo, né? Je m'appelle Vera Franco. Olha só. Se você quiser perguntar o nome de alguém, né? Ou se alguém perguntar o seu nome, né? Como é que a gente fala? Attention, s'il vous plaît. Olha a frase. Olha a frase. Isso, o pessoal já tá treinando as frases. Legal. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Primeiro, écoutez et répétez. Comment vous vous appelez? Então, eu disse, je m'appelle Vera Franco. Comment vous vous appelez? Né? Comment vous vous appelez? Então, como você se chama? Comment vous vous appelez? É legal, quem quiser fazer esse treino aí de escrever como entendeu a pronúncia, viu, Lê? Super bacana. Comment vous vous appelez? Tá? Então, qual a dica para vocês irem justamente rápido? É essa aí, pessoal. Ouve, repete. Depois que você aprendeu como fala, aí sim verifica a escrita. D'accord? Então, ó, comment vous vous appelez? Agora eu mostro para você. Olha só. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Como você se chama? Isso! O pessoal tá escrevendo aí. Isso aí, Darissa. Bravo! Né? Comment vous vous appelez? Como você se chama? Só uma dica, tá, Dari? Tira um L só ali do appelé, tá? Então, comment vous vous appelez? Olha só, pessoal. Comment
comment. Esse som aí de né? Comment, ele é produzido pelo EN, né? Então, comment vous. Já comentei com vocês lá do bonjour, que o com U tem som de U. Então, comment vous appelez. Vocês primeiro já treinaram os ouvidos, tá certo? Para depois fazer essa transferência aí para escrita. Bravo, né? Então, olha só. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Como você se chama? D'accord? Bravo! Daqui a pouco eu vou dar mais uma dica aqui sobre essa frase, tá? Então, como você se chama? Agora, vocês já sabem, né? Je m'appelle Vera Franco. Je m'appelle, vocês já sabem responder. Então, se eu perguntar comment vous vous appelez, já respondam aí para treinar a pronúncia. Je m'appelle, tá certo? Então, eu vou só colocar de volta aqui, ó, a frase, ó. Je m'appelle, eu me chamo, né? No meu caso, Vera Franco, vocês vão colocar o de vocês, tá? Bonsoir, Alice, bonsoir, tout le monde, tá? Então, d'accord? Mas tem uma outra forma da gente fazer isso. Eu posso dizer, eu me chamo Vera, ou seja, je m'appelle Vera Franco, e eu posso fazer, pessoal, de uma outra forma. Eu posso dizer, ao invés de falar eu me chamo Vera, eu posso dizer eu sou a Vera, tá certo? Então, eu posso fazer isso daqui, ó. Eu digo isso aqui, já respondo, Maria Luísa, tá? Então, olha só, je m'appelle, eu me chamo Vera, mas eu posso falar isso aqui, ó. Attention, les oreilles, ouvrez bien les oreilles, attention, je suis Vera, eu sou a Vera, je suis Vera, d'accord? Então, quando você fala je suis Vera, eu sou a Vera. Isso, Larissa, bravo, né? Je suis Vera, tá? Então, uma forma de falar eu sou a Vera é uma outra forma. Se você quiser falar je m'appelle, agora eu vou mostrar aqui como é que escreve je suis, ó. Je suis, a Larissa já colocou lá no Insta, né? Legal, bravo. Então, je suis Vera, bravo, tá? Agora, uma dica para vocês. Pode ser que vocês ouçam, né? Eu comentei com vocês. Isso, Lê, bravo! Né? Então, eu comentei com vocês que vocês podem ouvir isso aqui, ó. Vocês podem ouvir je suis Vera Franco. E vocês podem ouvir isso aqui, ó. Je suis Vera Franco. Que é isso, prof Vera? Mas qu'est-ce que ça veut dire, né? Je suis Vera. Pode ser que você ouça isso. Então, atenção, ó. Je suis. Façam comigo o treino. Vamos treinar, ó. Je suis. Bem fechadinho. Je suis. Perceberam? Então, quando você faz isso muito rapidamente, ele se torna assim um chi, tá? Então, pode ser que você ouça em algum filme ou alguém falar perto de você. Você pode ouvir dessa forma. Por quê? Porque isso é uma forma de dar velocidade na fala. Às vezes também, num ambiente mais informal, você ouve muito isso. Je suis Vera, né? Um pouco mais informal. Você ouve também, tá? Então, olha só. Je suis, que você pode ouvir e pode dizer je suis. E mais rapidamente aí, suis, tá? Então, pessoal, je suis, ou je suis, né? Tá bom? Que vocês podem ouvir isso aí. Por isso que é importantíssimo, primeiro, ó, travailler avec les oreilles, trabalhar, né, aqui com as orelhinhas primeiro, e depois verificar a escrita. Então, vamos tirar esse obstáculo aí do caminho. Ai, que é difícil pronunciar. Não, não é difícil. Primeiro você ouve e repete esse modelo. Primeiro você ouve e repete. E aí você já aprendeu a pronunciar. Depois você verifica isso na escrita. E você assimila o som com o que está escrito. Então, na verdade, é très simple. É muito simples. Tá certo? É treino, né? Então, olha lá. Oi, Natália! Tá? Vocês podem, claro que para escrita a gente dá preferência para escrever completo, né? Na fala, a fala tende a juntar mais porque você quer fazer rápido. Então, a gente tem essa tendência para falar mais rápido de juntar. Então, por isso que pode ficar assim, ó, je suis, né? Ao invés de je suis. Então, e aí, para
aí a nossa conversa, a nossa simulação de diálogo. Olha só, como é que a gente já aprendeu lá, então vou só repetir, ó. Bonsoir, né? Ou bonjour, se for durante o dia. Então vamos treinar bonsoir, bonjour. Je m'appelle Vera Franco. Claro que vocês estão treinando com o nome de vocês aí, né? Je m'appelle, d'accord? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? E aí a outra pessoa vai responder je m'appelle, né? Eu me chamo, ou je suis, tá certo? Je suis ou je suis, né? Je suis Vera, je suis Ana, je suis Lucia, je suis Marie, né? E como é que você pode usar uma forma para dizer assim, olha, prazer em te conhecer, né? Uma forma curta e muitíssimo comum. Então, enchanté, né? Enchanté, opa! Primeiro quero treinar o som, então vai lá. Enchanté. Todo mundo, écoutez, répétez, s'il vous plaît. Enchanté. Enchanté. D'accord? Enchanté, então, para dizer, literalmente seria encantado, encantada, né? Mas o enchanté tem essa ideia, olha, né? Prazer em te conhecer, encantado de conhecer, prazer em te conhecer. É uma frase, uma palavra muito usada para você usar aí, então, nesse contexto de, né, de apresentação. Olha, prazer de conhecer, enchanté, tá bom? Como é que escreve enchanté? Olha lá, E-N-C-H-A-N-T-E, accent aigu. Então, enchanté, né? Tá certo? Lembrando que eu dei a dica que esse E-N inicial tem o som de... O que é que vocês ouviram? O que vocês ouviram antes de eu mostrar escrito? Enchanté. Então, E-N, C-H-A-N-T-E, accent aigu, acento agudo, enchanté. E aí eu coloquei mais um E no final, mas a pronúncia, ela é a mesma. Então, para escrever, se for escrever isso, enchanté no masculino e enchanté com mais um E para fazer o feminino, mas na escrita, na pronúncia, o som é o mesmo para todo mundo, por todo mundo, sabe? Para todo mundo, masculino ou feminino, vai ficar enchanté. D'accord? Então, pessoal, olha só, para aquelas pessoas que tinham esse pensamento, eu tô dizendo tinham porque não tem mais, né? Ah, é difícil pronunciar em francês, eu não sei pronunciar em francês. Então, acabou isso com essa dica que eu já falei logo no começo da live, né? Então, primeiro você ouve, treina os seus ouvidos, eles trabalham primeiro, trabalha o ouvido, repete. Você já começa a falar aquelas palavras, aquelas frases. Você já tá falando, depois você verifica na escrita. E aí, você vai assimilando o som que você ouviu e que você já repetiu, já sabe falar, já sabe pronunciar. E depois você verifica na escrita. D'accord? Ah, então vamos treinar rapidão, olha só. Bonsoir. Je m'appelle Vera Franco. Oui. Comment vous vous appelez? Agora eu quero dar uma dica. Lembra que eu falei agora há pouco que eu ia dar mais uma dica, né? Ah, sim, a Maria Luísa perguntou aqui, né? Como é que eu falo? Estudo medicina, né? J'étudie la médecine, né? J'étudie la médecine. D'accord, Luli? D'accord. J'étudie la médecine. Alô, então eu quero dar uma dica. Eu falei primeiro para vocês, vocês ouviram e já repetiram, já treinaram comment vous vous appelez. E eu quero dar uma dica aqui, especialmente o pessoal que entrou pela primeira vez na live aqui hoje, né? Então, eu usei essa pergunta, comment vous vous appelez? Como você se chama? Tá? Pessoal, duas coisas. Quando eu uso vous, e eu estou usando no formal, no singular, com alguém, tá? Eu tô indicando que eu não tenho, às vezes, assim, tanta proximidade com essa pessoa. Especialmente se é o primeiro contato, né? Então, quando eu chamo uma pessoa de vous, né? Essa marca, ela indica que tem um pouquinho de, né? De formalidade aí, tá bom? Então, comment vous vous appelez? Para um primeiro contato, ela é ideal essa forma, tá? Então, essa maneira de chamar uma pessoa de vous, né? Você, mas se for, né? Quando as pessoas fazem a conjugação, elas pensam, é o vós, né? Mas a gente não usa, né? Vós, né? Em português, a gente não usa mais isso. Então, é uma marca que tem um pouquinho mais de
formalidade. Então, se eu falo com uma pessoa, comment vous appelez, eu estou mostrando que eu estou fazendo uma abordagem dessa forma, porque eu ainda não tenho intimidade com a pessoa. D'accord? Então, pessoal, existe uma outra forma sim, porque aí você pode me perguntar, mas Vera, como é que eu faço se eu estiver ali num grupinho de adolescentes, estou me enturmando, estou numa festinha, uma coisa mais informal, dá para fazer diferente? Dá, tá certo? Tá? Pessoal, então olha só, quando eu digo comment vous appelez, eu estou me dirigindo a uma pessoa no singular. Calma lá que eu vou explicar, tem mais, hein? Olha só as dicas. Então, comment vous appelez, como você se chama, quando eu digo vous, eu estou sendo um pouquinho mais formal, né? Eu estou ainda abordando, então é um início de contato com essa pessoa, então eu faço dessa forma, tá bom? Usem dessa forma para vocês não ficarem de forma alguma constrangidos, né, durante um primeiro diálogo com alguém, d'accord? Agora olha só, vamos supor que você vai falar com uma criancinha pequena, que não está realmente acostumada a ser tratada de vous, que é uma coisa um pouquinho mais formal, ou tá acostumada a falar com os adultos, chamar de vous, mas, né, você pode ser mais informal com uma criancinha, tá? Então a gente tem duas formas aí de fazer, duas formas principais, porque tem os desdobramentos que a gente pode fazer também, né? Então, a forma formal que eu posso usar com uma pessoa, como vous appelez, como você se chama, mas eu posso usar também para falar como vocês se chamam. Lembrando que o vous pode ser plural também, tá certo? Então, olha só, quando eu digo, eu posso chamar informalmente cada um de vocês de tu, tu, Marcos, tu, né? Tu é um bom garçom, né? Então, quando eu chamo cada um de tu, no plural, eu chamo todo mundo de vous, tá certo? Bravo! Oui? Então, eu posso falar no informal, sendo uma pessoa, mas eu posso usar também no plural, sendo formal ou não, mas ele serve de plural também, comment vous appelez. Agora, a forma informal de fazer a pergunta, como é que você se chama? Olha só, comment, pessoal, deixa eu tirar aqui primeiro, quero que vocês treinem os ouvidos primeiro, né? Vamos lá? Bonsoir, Lari! Tá? Então, vamos lá? Comment tu t'appelles? Je répète. Répétez avec moi. Repitam aí comigo. Treinem, ó. Les oreilles et après les oreilles, la bouche. As orelhinhas aí, os ouvidos e depois a boca. Então, vamos lá, ó. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Oui, dá pra fazer uma musiquinha, né? Comment tu t'appelles? Tá? Comment tu t'appelles? Agora sim a gente vai ver a escrita. Então, olha só. Comment tu t'appelles? Tá certo? Então, lembra? Vocês perceberam que eu já dei várias dicas pra vocês? Olha lá. Lembra que eu falei comment vous appelez? O som do an é o EN ali, ó. Comment tu t'appelles? Aberto, né? L, tem os dois L's entre os E's. Comment tu t'appelles? Então, essa aí, pessoal, é uma forma de fazer uma pergunta, como você se chama, mas de uma forma mais informal, tá certo? Então, você vai falar com uma criancinha, ou você chegou ali numa festinha, o pessoal tudo da mesma idade, você sentiu que é um ambiente mais informal, você pode usar assim na frase aí informal, no estilo informal, ó. Comment tu t'appelles? Como é que você se chama? D'accord? Então, pessoal, tirou, tá? Tirou do caminho aí, essa ideia de que pronunciar francês é difícil. É nada, você ouve uma vez, você repete e depois você confere na escrita. Não faça o contrário. Lembram? Quem teve nas lives anteriores está lembrado disso. Não se baseie na escrita para falar, porque se escreve de um jeito, se pronuncia de outro. Primeiro aprenda a falar e depois você, tá certo? Depois você verifica na escrita o que você já aprendeu a falar. Percebeu que é muito melhor assim? Quem percebeu isso, quem sentiu, dá um joinha aí para eu saber. Porque olha só, primeira coisa, você já sai falando e depois você vai assimilando esses sons com o que está escrito. Isso aí fica muito mais fácil para que você possa desenvolver e deslanchar en parlant français, né? Falando francês. D'accord? Então, gente, esse é um treino super bacana para que a gente faça aí, d'accord?
primeira coisa, você ouve, trabalha o seu ouvido, depois você repete, depois que você já pegou aquela fala, né? Já pegou como é que fala aquela frase, aquela palavra, aí sim você verifica como é que escreve. E aos poucos você vai dominar aí, né? A pronúncia. Por quê? Porque você já viu, já sabe falar. E aí você tá verificando na escrita como é que faz na escrita. Então, você já vai associar o que... se escreve daquele jeito o que eu já aprendi a falar. Então, é beaucoup plus simple, é muito mais simples do que todo mundo pensa, tá bom? É facile, beaucoup plus facile, muito, muito mais fácil. Agora, voltando no nosso diálogo aqui, no nosso diálogo aqui, tá? Então, quando eu faço isso, ó, bonsoir ou bonjour, e aí eu me apresento, je m'appelle Vera Franco, comment vous vous appelez? Outra dica que eu quero dar para vocês. En français, il y a une grande flexibilité, nous pouvons travailler de façon différente toutes les questions, toutes les manières de poser des questions. Então, em francês tem uma flexibilidade aí muito bacana para a gente construir perguntas. Então, olha só, você pode fazer isso aqui, ó. Comment vous vous appelez? Mas pega essa mesma frase que você já sabe falar, já pegou a pronúncia e já sabe como escreve. Olha que bacana. Agora a gente vai brincar com essa estrutura. D'accord? Quem quer brincar aí de montar a perguntinha? Olha que legal, gente. Comment vous vous appelez? Você não precisa ter uma estrutura engessada, tá? Então, olha como a gente pode fazer essa frase. Comment vous vous appelez? Agora eu vou transferir. Ó. Vous vous appelez comment? Perceberam? Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? E tem mais uma forma aí, ó. Deixa eu pensar aqui, ó. Já falei, comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Tá certo? E agora mais uma. Comment vous appelez-vous? É quase que me fugia essa, né? Então, ó. Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Viram que legal? Dá para fazer de várias formas, né? Então, le français, oui, il est super, né? Então, tem aí uma flexibilização na hora de fazer as perguntas, porque dá para fazer de várias formas, d'accord? E tem ainda outras formas, né? Tá certo? A gente vai ver mais pra frente outras maneiras de fazer perguntas en français. Então, vamos aí, né? Peu à peu, pouco a pouco. A gente vai fazer as nossas lives todas as terças e quintas às 7h30 da noite, com muitas dicas, com muita coisa bacana. Então, fiquem sempre atentos aí, né? Então, olha só. Pra quem pensava que era difícil pronunciar em francês, que, ai, meu Deus do céu, não vou conseguir, já parou por aí o pensamento, já botou pra correr, né? Tá certo? Bravo, legal! E aí, então, a dica é essa. Tá bom, pessoal? Dica superbe, né? Então, primeiro você ouve, você treina, você repete, depois você já sabe falar e aí sim você confere na escrita como é que é aquela palavra, tá certo? Porque se escreve de uma forma, se pronuncia de outra. Quando você já sabe, opa, já aprendi a falar essa palavra, né? E já entendi pelo contexto o que é essa palavra. A gente fez um contexto aqui de apresentação, vocês viram, né? Então, bonsoir, né? Je m'appelle Vera Franco, eu me chamo Vera Franco. Comment vous vous appelez? Como é que você se chama, né? E aí você responde lá, você pode responder je m'appelle e o nome de vocês, eu me chamo, ou je suis, eu sou, né? A Vera Franco, por exemplo, je suis Vera Franco, je suis Vera Franco, que é uma outra forma que a gente viu, e enchanté, né? E, né? Encantado, ou seja, prazer em conhecer, tá certo? Então, quando a gente tem esse contexto, vocês já entenderam que a gente está se apresentando, tá perguntando o nome, tá, né? Já disse boa noite, já perguntou o nome, já se apresentou, disse enchanté, né? Então, prazer em conhecer. Então, a gente já entendeu o contexto. Vocês já pegaram como é que fala, vocês já entenderam, a compreensão oral já foi trabalhada. E vocês já falaram da forma correta, vocês já repetiram isso aí, certo? Depois que vocês repetiram, aí sim a gente veio para o que está escrito aqui, para vocês associarem então o que já aprenderam, já sabem falar
e verificaram aí na escrita. D'accord? Bravo! E hoje a gente tirou aí uma trava do meio do caminho, né? Muitas pessoas que estavam pensando aí, pronunciar em francês é super difícil, é complicado. Então, para tirar esse obstáculo do caminho de vocês, pronunciar é difícil em francês, acaba aí com esse pensamento, porque a dica é essa, tá certo? O pessoal já treinou, então, primeiro você ouve, depois que você ouviu, repete, e depois que você repetiu várias vezes, já sabe pronunciar, aí sim você vai para a escrita, e aí você confere como escreve aquela palavra ou aquela frase, porque você tem uma escrita e tem uma fala. Então, não pegue primeiro a escrita para depois começar a falar, porque você vai ler ao pé da letra como tá lá, né? E não vai produzir aí o som que realmente corresponde à fala, tá certo? Porque escreve de um jeito e pronuncia de outro, tá certo? Então, pessoal, fiquem com essa dica de hoje. A gente treinou um diálogo inteiro, né? Então, vou repassar para quem chegou agora, tá bom? Bonsoir, boa noite. Je m'appelle Vera Franco. Eu me chamo Vera Franco. Comment vous vous appelez? Como você se chama? Pessoal que já treinou, pincela mais uma vez aí, fica com a pronúncia tinindo, tá certo? A gente viu também a forma informal de fazer isso. Comment tu t'appelles? Né? Como é que você se chama? Vimos também que dá para fazer de várias formas essa pergunta aqui, ó. Comment vous vous appelez? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Tá certo? E aí, para responder, je m'appelle, eu me chamo, ou je suis, eu sou, tá certo? Tá certo? Je suis. E vocês podem ouvir alguém em filmes, em seriados, enfim, alguém falar je suis, né? A gente escreve inteiro, tá, pessoal? Je suis. Mas, às vezes, vocês podem ouvir alguém falar je suis. Eu posso chegar para você, je verrai, né? Então, especialmente em ambientes mais informais, em contextos mais informais, a pessoa fala muito rápido ali, je suis, né? Que é nada mais, nada menos que je suis, eu sou, ou eu estou, né? Então, nesse contexto aqui, a gente tá trabalhando com eu sou a Vera, eu sou, né? Cada um respondeu aí com o seu nome, d'accord? Juca, ça va, mon cher? Tá bom, pessoal? E, pra terminar o diálogo que a gente fez, enchanté, né? Que é um prazer, tá certo? Bravo! Então, tá? Bravo! Aujourd'hui, vous restez avec, né? Você fica aí com essa dica, tá, pessoal? Primeiro, ouve, trabalha les oreilles, põe as orelhinhas aí para trabalhar. Depois, la bouche, treinar. Então, ouve, repete, tá certo? Ouve, repete e depois é que vai conferir a escrita. Então, não tem mais desculpa. Todo mundo já chutou aquela pedra do caminho que era, eu não sei pronunciar em francês é difícil, Já botou essa pedra para correr no caminho, porque agora vocês têm essa super dica aí. Primeiro, treina les oreilles, os ouvidos. Repitam, treinem aí, né? Ouve, repete. Depois que você aprendeu a falar, aí sim você vai para a escrita. Aí não tem como errar, porque se você vai para a escrita primeiro, aí é complicado, porque você vai querer pronunciar o que está escrito e a gente escreve de um jeito e fala de outro. Então faz o caminho diferente. Ouve, aprende a falar e depois confere na escrita. D'accord? Então, ó, un gros bisou a todo mundo. Bonne nuit, boa noite aí, que eu estou me despedindo, lembrando que bonsoir, né, de cumprimento, e bonne nuit de despedida, tá certo?